No vídeo de hoje eu estarei te passando como se libertar dos vícios, porque nós sabemos sim que tem vícios que sozinho a pessoa não consegue se libertar. Ela precisa de ajuda e essa ajuda ela vem de Deus. Eu vou estar mostrando para você nesse vídeo como se libertar dos vícios. Estarei falando também um testemunho meu que aconteceu comigo, que eu consegui ali me libertar. E assim como aconteceu comigo no passado, eu creio que se você fizer o que eu fiz, você também vai conseguir. Amém? Você tem sofrido com algum tipo de vício na sua vida? Talvez não seja na sua vida, mas na vida de um filho, do esposo, da esposa, de algum familiar, de algum amigo. Se não for com você, você vai aprender também a como orientar essa pessoa para ela fazer o certo e conseguir ser liberta. Amém? Então fica comigo até o final deste vídeo. Graças a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Clériston, todos os dias estou aqui com uma oração, com uma palavra. Você que é novo, inscreva-se no canal, clica no joinha para você deixar o seu like, é muito importante. Compartilhe esse vídeo, vamos na fé em nome de Jesus. Eu estarei falando um testemunho que aconteceu comigo. Como eu consegui me libertar de um vício? Porque o vício ele é assim, ele aprisiona a pessoa fica presa naquele vício e não consegue soltar, e não consegue se libertar. A pessoa só consegue isto com a ajuda de Deus. E tem vários vícios espalhados pelo mundo, e não importa qual seja, com a ajuda de Jesus nós conseguimos a libertação. Há muitos anos atrás, eu não era nem pastor ainda, tem muitos anos mesmo, deve ter uns 14, 15 anos atrás. Eu lembro que eu tinha no meu celular um joguinho, que esse jogo tem até os dias de hoje. E esse jogo, eu vou explicar para você como que era. Esse jogo era um jogo que você ia construindo uma vila, e essa vila você construía também um exército, você formava um exército, você ia colocando lá as casinhas. Aparentemente era um jogo simples, só que era um jogo muito viciante. E eu me viciei tanto nesse jogo que todo o tempo livre que eu tinha durante o dia, eu estava assim, jogando. Estava na tela do celular, todo o tempo livre. Às vezes trabalhava na hora que almoçava, quando terminava de almoçar, na hora do almoço, já pegava o celular e ficava jogando. Acabava o trabalho, já pegava o celular e ficava jogando. Era o tempo todo, era o dia inteiro praticamente jogando aquele jogo. E quanto mais eu jogava, mais eu tinha vontade de jogar. E então eu percebi que eu não estava tendo tempo para as outras coisas. Às vezes eu falava assim, amanhã eu vou fazer isso e isso e aquilo. Quando chegava no dia de amanhã, passava o dia inteiro e eu não fazia. E depois eu percebi, por que eu não fazia? Porque eu ficava lá assim, no jogo. E eu vi que aquilo não estava fazendo bem para mim. Mas mesmo assim eu continuava jogando, não parava. Só que teve um dia que eu percebi que aquilo não podia continuar. Eu pedi a Deus, Senhor, tira esse jogo de mim. Só que a nossa oração, ela não pode ser apenas com palavras. Porque não é somente sair da boca. Tem que sair primeiramente do coração. Porque Deus olha o nosso coração. Então, muitas das vezes eu falava, Senhor, tira esse jogo de mim. Só que eu falava por boca, o meu coração queria continuar jogando. Enquanto o meu coração estava preso ali naquele jogo, eu não conseguia me libertar. Mesmo pedindo para Deus para tirar, eu não conseguia. Eu falava, Senhor, tira esse jogo de mim. Mas o coração queria jogar. E quando eu terminava a oração, quando eu nem percebi, eu já estava lá, jogando. E assim foi por muito tempo.
Só que chegou um dia, eu lembro como se fosse hoje, lá na minha casa, eu já não aguentava mais aquele peso. Todo dia era aquilo ali. E quanto mais jogava, mais eu queria. Teve um dia que eu pensei comigo, eu tenho que dar um basta nisso. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta, eu lembro como se fosse hoje. Fechei a porta, eu dobrei os meus joelhos e eu fiz uma oração. E quando eu terminei essa oração, eu vi que não foi como das outras vezes. Porque das outras vezes eu pedia com a boca. Eu pedia com a boca, não com o coração. Mas dessa vez eu pedi com o coração. E nessa oração eu falei com Deus o seguinte: Senhor, sozinho eu não estou conseguindo. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir me libertar desse jogo. Então eu lembro que eu falei com Jesus: Senhor, me ajude. Me ajude porque sozinho eu não sou capaz. Tira esse jogo de mim. Me afasta desse jogo. E eu pedi não com palavras, mas sim com o coração. E quando eu terminei de fazer a oração, eu lembro que o meu rosto estava em lágrimas, chorando. E quando eu levantei daquele chão que eu estava de joelhos, primeira coisa que eu fiz, peguei o meu celular e desinstalei aquele jogo. Desinstalei aquele jogo e comecei a ocupar minha mente com outras coisas. Comecei a fazer aquilo que antes eu não fazia. E então, daquele dia em diante, nunca mais eu joguei aquele jogo. Daquele dia em diante, Jesus ele me libertou. Minha vida foi transformada. E nisso, eu não era nem pastor. Eu estava iniciando na igreja de pouco, mas eu tive essa experiência linda com Jesus. Jesus, ele me libertou. Eu estou até com a palavra de Deus aberta aqui, porque olha só o que diz a Bíblia. Eu vou colocar na tela aí. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? O que está dizendo é o seguinte: quando Jesus ele nos liberta, verdadeiramente estamos livres. Amém? E assim foi o que aconteceu comigo. Por isso, quando você for falar com Deus, você for pedir algo para Deus, você não pode pedir apenas com palavras, não. Porque assim acontecia comigo. A minha palavra pedia a ajuda de Deus, mas o meu coração pedia para continuar jogando aquele jogo. Quando eu inverti, o meu coração pedia a libertação, a ajuda de Jesus, aí sim eu consegui ser liberto. E você pode ver como é que as coisas. O vício, muitas das vezes, o diabo coloca no coração. Mas ele coloca no coração de uma pessoa que não está com o coração voltada para Deus. Depois eu comecei a pesquisar. Você vê como é que as coisas. O diabo ele usa estratégias para prender o povo de Deus nos vícios. Eu lembro que depois que eu fui liberto, eu comecei a pesquisar na internet sobre esse jogo. Eu não sei se você já ouviu falar de mensagem subliminar, e eu comecei a pesquisar sobre isso nesse jogo. E quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver coisas horríveis, que estava dentro do jogo, mas na hora que eu jogava eu nem percebia. Esse jogo que ia construindo casa, ia construindo ali a fazenda, cuidando das coisas, no solo ali na terra, nas gramas, tinha lá imagens de demônios escondidos, tinha lá imagens de coisas referentes ao mal, tudo escondido, porque a mensagem subliminar, ela quer dizer isso, quer dizer uma mensagem que está ali, mas ela subliminar, você não consegue perceber. É só se você parar para pesquisar, para analisar muito bem, que você vai ver. Mas está lá, mas muitas das vezes a gente não vê. Então, foi coisas ali que me aprisionaram. E você pode ver que quanto mais o tempo vai passando, mais o diabo ele vai trabalhando de novas formas. Antigamente eram esses jogos. Hoje em dia,
pessoa vai lá, coloca o dinheiro, manda o Pix, deposita o dinheiro na conta do jogo e começa a jogar. Infelizmente, são muitas pessoas que estão viciadas, são muitas pessoas que estão perdendo tudo, perdendo a casa, perdendo o carro, perdendo bens, perdendo dinheiro, às vezes aposta até o que não tem. Pega o dinheiro do pai, pega o dinheiro da conta da mãe para jogar, infelizmente. E como que essa pessoa consegue se libertar, pastor? Fazendo o que eu fiz, pedindo a ajuda de Jesus, não por palavras, mas sim de coração. Amém? Então foi isso que aconteceu comigo. E eu tenho quase a certeza que isso aconteceu comigo também para hoje. Eu estar aqui contando esse testemunho, mostrando o que Jesus fez, porque se Ele fez na minha vida, se Ele me libertou desse jogo, Ele pode libertar você também. Ele pode libertar a sua família, o seu filho, os seus familiares. E nós vamos orar agora para que isso venha acontecer. Ore junto comigo de coração. Não por palavras, mas peça para Jesus ajuda de todo o seu coração. Porque sim, assim como Ele me ajudou, Ele também vai te ajudar. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com Jesus, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus amado e querido Pai, que palavra maravilhosa o Senhor nos deste neste momento. Meu Pai, eu faço essa oração, eu uno a minha fé junto com esse irmão, junto com essa irmã que ora comigo agora. Talvez, meu Pai, essa pessoa tenha enfrentado uma luta muito grande, um vício, meu Pai, que tem vindo para destruir a mente, a família, o coração. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, alcança todos agora, liberta o familiar, liberta essa pessoa que ora conosco agora, meu Pai, assim como o Senhor me ajudou lá no passado, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã que ora comigo neste momento, abençoa todos abundantemente, meu Pai, que esta oração não venha ser somente com palavras, não, mas que esta oração venha ser principalmente com o nosso coração, ajuda, fortalece, afasta, meu Pai, todo vício que exista nesse mundo, guarda o teu povo de todo mal, livra essa pessoa de toda aflição, de todo mal que tem se levantado neste mundo. Meu Pai, nós oramos e profetizamos a libertação na vida de todos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, estamos abençoados. Faça isto que você aprendeu neste vídeo. Amém? A Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo. Quando você entrega o seu coração para Ele de fato e de verdade, Ele liberta. Amém? Mais um conselho para você: comece a ler a palavra. Pastor, eu já tenho o costume de ler a Bíblia. Glória a Deus. Você que não tem o costume, começa a ler. Leia a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Você que vai começar hoje, você pode ler os Salmos, os livros de Salmos, você pode ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, que vão ser livros da Bíblia para você entender melhor. Porque tem alguns livros da Bíblia que, se você estiver começando hoje, você vai ter um pouco de dificuldade para entender. Mas comece a ler a Bíblia. Leia em Gênesis capítulo 1 para você aprender como que foi criado todas as coisas. Leia Apocalipse, que fala sobre o que vai acontecer. Leia a sua Bíblia. Amém? Eu mesmo, pastor, comecei uma jornada para ler a Bíblia por completo. Eu já estou lá no livro de Levíticos. Começa ali com Gênesis, depois Êxodo, agora eu estou em Levítico. Leia a Bíblia, porque assim Deus vai abençoar
ainda mais, vai te fortalecer. Amém? Então, você que chegou até aqui, não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, clica no joinha para você deixar o like, compartilhe essa oração. Esta oração vale a pena ser compartilhada. O que mais o diabo quer é que as pessoas não vejam esse vídeo. Esse vídeo aqui vai libertar muitas pessoas dos vícios, vai libertar. Então compartilha, pega o link, coloca no Stories, compartilha com a sua família, compartilha com todos, porque aonde chegar vai chegar a libertação de Jesus Cristo. Estenda as mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.